Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às análises de circuitos elétricos, né? Agora a gente vai estar vendo uma lógica do tipo ou exclusivo, né? Ou também conhecida como XOR, né? E aí nesse caso essa lógica ela visa justamente o intertravamento, né? De condições de comutação dos contatos, né? Bom, vamos analisar aqui o circuito. O que é que a gente tem aqui de representação? Se você for observar, contato é 1 aberto, contato é 2 fechado, né? Estão aqui ligados, né? E esses contatos eles possuem aqui um segmento também em paralelo para a alimentação aqui de K1, né? Então, se você observar, o E1 que está aberto, ele tem uma condição de intertravamento fechado, o E2 que está fechado, um intertravamento aqui aberto, né? Então, a saída aqui K1 ela também é normalmente aberta. Então, se a gente for analisar, na condição que ela está aqui, atual, é 1 aberto e E2 fechado, a gente não tem passagem de corrente para K1. Então, se a gente fechar o contato E1, que é esse contato aqui, o que é que vai acontecer? Fechou E1, a gente vai ter justamente a abertura do contato auxiliar aqui ao lado de E1, né? Então, se a gente fechar tanto E1 como E2, a gente vai ter passagem de corrente elétrica para a bobina K1, né? Então, quando a corrente chegar aqui na bobina K1, o contato auxiliar dela que está aberto, ele vai fechar, né? Então, basicamente, o que isso significa, né? Se a gente tiver entrada E1 nula e E2 nula, a gente não vai ter saída não vai ter alimentação para saída, né? Ou seja, a saída ela vai ser nula. Se a gente tiver alimentação em E1, né? Ou seja, se a gente tiver alimentação em E1, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer justamente a ligação cruzada desse sistema, né? Então, quando a gente tiver essa ligação cruzada do sistema, esse contato auxiliar ele vai estar fechado, fazendo com que tenha alimentação de K1. Em resumo, o que é que significa esse contato aqui do tipo XOR, né? Ou seja, ou você vai ter acionamento por uma botoeira ou pela outra, apenas de forma exclusiva, né? Ou seja, você não vai ter condição de fechar o contato se as duas botoeiras elas estiverem ativadas ao mesmo tempo ou se elas estiverem desativadas. Então, como o próprio nome diz que é exclusivo, ou seja, ou vai ser exclusivo de E1 ou de E2. Por quê? Quando a gente tiver o fechamento de contato de um, a gente vai ter a abertura do outro, né? Então, para a gente ter o fechamento da passagem da corrente, né? Então, justamente, quem vai estar dando sinal ou vai ser a botoeira E1 ou a botoeira E2, né? Ou seja, justamente com base nos intertravamentos que ocorrem do sistema, né? Então, esses intertravamentos eles levam em consideração justamente essa condição, né? Se a gente tiver o fechamento aqui de E1, a gente vai ter aí a condição de passagem, né? Já natural aqui para o contato K1. Se a gente tiver o fechamento de E2, se a gente tiver o fechamento de E2, o que é que vai acontecer? O contato dele, como é normalmente fechado, ele vai fechar esse contato auxiliar, e esse contato auxiliar ele vai fazer com que tenha a saída. Agora, se a gente tiver o fechamento de um ou de outro, ele vai acabar gerando uma condição nula. Exemplo, se a gente tiver aqui o fechamento de E1 ao mesmo tempo de E2, a gente vai estar cortando, né, a saída dele por causa dessa questão do intertravamento, né? Então, ou você vai ter o acionamento de um ou de outro, né? Se você tiver o fechamento de um e de outro, ele vai, ao mesmo tempo, ele vai não vai estar permitindo a passagem de corrente para K1. Por isso esse nome aí, tipo exclusivo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!